Muito bem, senhoras e senhores, são 8 horas e 37 minutos, manhã de segunda-feira, 11 de novembro. Estamos no ar pela Play Total FM e pelo canal no YouTube, Dr. Igor Precinotti. Bom dia, meu caro, boa semana. Bom dia, Serginho, bom dia, ouvintes e espectadores do YouTube. É um prazer começar a semana com vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar falando a respeito de um tema bem interessante, afinal de contas, e preocupante também, né, que é a campanha do Novembro Azul, né? Por que essa campanha é tão importante, afinal de contas, doutor? Então, Serginho, o que é importante, né, do Novembro Azul? Pouca gente sabe, mas no Brasil, os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres. É uma coisa... E há motivo para isso. E não é porque o homem é mais assim, ousado, é porque justamente... a gente coloca que o homem vive menos, né? Tem aqueles videozinhos dos caras fazendo... Por que o homem vive menos? Mas aí, assim, por quê, né? O homem procura menos o médico. O homem procura menos o médico. Ele acaba ficando orgulhoso da sua barriguinha de cerveja, ele acaba tendo a pressão alta, acha que aqueles 14/9 é a pressão normal, que não liga tanto para o diabetes, né? Então, acaba que a gente acaba morrendo mais. Então, o Novembro Azul, ele teve o início, né, o seu objetivo, chamar a atenção para o câncer de próstata, que é um câncer específico do homem, mas também ele acabou sendo um momento para a gente discutir a saúde do homem, não só o câncer de próstata. Então, ou seja, qual que é a importância, né, do Novembro Azul? É um momento de conscientização do câncer de próstata e também uma conscientização da saúde do homem, que a gente vive menos e por quê? Não, gente, esse que é o caminho. Câncer de próstata, afinal de contas, o que é? Então, primeiro a gente tem que entender o que é a próstata, né? A próstata é um órgão, especificamente ele só existe no homem, esse órgão, e ele fica debaixo da bexiga, né? A uretra, que é o canudinho, né, que sai a urina, ele passa por dentro da próstata, é como se fosse um canudinho dentro do órgão, assim. E aí esse órgão ele tem as suas funções, né, de auxiliar na produção do líquido seminal, né, para que faz as ações assim, né, para poder com que aconteça a gravidez, né. Então ele junta lá com o sêmen, com o esperma que é produzido nos testículos, produz o líquido seminal para poder que no ato sexual a mulher possa engravidar. Só que esse órgão, ele com o tempo e com a idade, né, ele vai crescendo, né, ele vai tendo um envelhecimento, as células vão se dividindo e o homem vai tendo um aumento desse volume dessa próstata. E quando esse aumento ele se torna desorganizado, a gente chama de câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é um tumor, é um aumento desorganizado desse órgão que é a próstata. Dá pra gente saber que você está tendo esse aumento. Como é que a gente percebe? Como o canalzinho, né, da uretra ele passa por dentro da próstata, à medida que a próstata ela vai crescendo, esse canalzinho da uretra ele vai sendo exprimido. E aí o xixi vai ficando mais fraco, né? Entendi. Sabe quando você termina de fazer o xixi, aí pinga na cueca, você fala, é porque tá demorando para sair aquela urina. Ou então aquele jato, quando era criança, que fazia aquele xixizão, que ia lá longe, à medida que a gente vai ficando velho, o xixi vai ficando mais fraco, vai sujando o tênis, vai pingando na bota, no tênis. Então, o fato de você já estar perdendo o jato urinário já é um sinal da hiperplasia, do aumento do volume prostático. E tem que tomar cuidado, porque isso pode vir a ter um câncer. Muito bem. Vamos falar a respeito de prevenção, então, já que você falou o que vem a ser o câncer de próstata, como se prevenir nesse caso? Então, o câncer de próstata, né, ele, como todos os cânceres, ele sofre influência de alguns fatores, né? O principal deles, né, vamos lá, o tabaco, ele aumenta o risco para qualquer tipo de câncer, sobrepeso, falta de atividade física, alimentos embutidos, isso daí para qualquer câncer é importante. Para as pessoas especificamente do câncer de próstata, fatores de risco são, se você na sua família teve alguém com câncer de próstata, ou seja, meu pai teve câncer de próstata. Se seu pai teve câncer de próstata, o seu risco é quatro vezes mais do que os demais. E também uma outra coisa interessante que a gente percebe que é a raça negra, né? As pessoas
de pele negra, elas têm um risco aumentado também de próstata, e isso influencia na prevenção. Então, ou seja, quando você tem o que a gente tem, né, as orientações, procure o médico a partir de certa idade para poder ver se você tem câncer de próstata ou não, para prevenir o câncer de próstata. Então, o governo fala, né, os estudos falam, a partir de 50 anos, procure o seu médico para fazer o exame. Se você for da raça negra, ou se você tiver um pai ou irmão com história de câncer de próstata, de 50 vira 45. Então, ou seja, 5 anos antes. 5 anos antes. Então, você tem que se prevenir antes, caso você tenha esses fatores de risco aí. Vamos lá, vamos falar a respeito do PSA e do exame de toque. Um substitui, o PSA substitui ou não, afinal de contas, porque tem muita gente aqui que fala, não, eu não quero. Funciona o seguinte, o PSA ele é um antígeno prostático específico, ou seja, ele é um antígeno produzido pela próstata, então ele é uma substância que a próstata produz. Então, se você não tem próstata, você não produz esse antígeno, então você não produz essa substância. Então, à medida que a próstata vai crescendo, a quantidade de PSA no seu corpo, ele aumenta, né? Então, qual que é a vantagem de você ter um PSA? As pessoas que têm câncer de próstata têm uma próstata aumentada, então o PSA vai estar aumentado. Mas qual que é o problema do PSA? Eu falei para vocês, quase todos os homens, eles vão ter um aumento natural da próstata. Ou seja, nem todo aumento de PSA significa câncer. Então, ou seja, é importante que você faça o PSA como um fator de prevenção, porém, nem todo PSA aumentado ele não substitui o toque. E aí o toque, ele é importante. Eu não gosto muito desse nome toque, porque dá uma sensação ruim, as pessoas acabam gerando preconceito nisso. No exterior a gente chama exame de próstata, né? Aqui no Brasil é o exame prostático, aqui é exame de toque de próstata. Então esse toque de próstata dá uma sensação ruim, tipo, vou ser tocado, e aí gera todo esse preconceito que tem no Brasil. Mas o exame de próstata, ele é muito importante porque a gente tem o privilégio que a próstata é um dos órgãos mais fáceis de ser examinado, né? Para eu palpar um fígado, um baço, eu tenho uma capa de gordura, um tecido muscular muito grande me atrapalhando na hora que eu vou fazer o toque no abdômen, né, palpar o abdômen. A próstata não. A próstata, ela tem um pequeno tecido, né, que separa o meu dedo desse órgão. Então, o meu dedo, o palpar da próstata, ele é muito fácil. Então, a gente tem o privilégio de ter facilidade desse toque. Então, um exame muito rápido, e você já consegue ver se tem alguma coisa, uma alteração na anatomia. Nesse caso já dá para confirmar, então? Assim, a gente já consegue um alto grau de suspeição na hora que você põe o dedo na próstata e sente ali uma área mais endurecida, uma nodulação ali, você já começa a ter um alto grau de suspensão. Óbvio, a gente não para aí, né? Então, ou seja, o PSA e o toque são testes de screening. Você já fala, olha, esse paciente tem um alto grau de suspensão. Agora vamos fazer os demais exames, vamos fazer um exame, um ultrassom, uma ressonância, vamos fazer uma biópsia, né? Também com agulha você consegue fazer esse exame. Então essa aqui é a ideia. O toque de próstata é um exame muito simples, muito rápido, e a gente tem o privilégio de estar muito fácil acesso. Então, assim, é um exame que a gente não precisa ter medo de fazer. E ele tem sim uma vantagem muito grande, por isso que a gente tem que tirar essa ideia ruim aí do exame. Muito bem, então vamos lá. Diagnosticou, né? Conseguiu o diagnóstico, e aí, qual que é o passo seguinte? Assim, o câncer de próstata, ele é um câncer muito agressivo, tá? Ele é o segundo lugar em mortalidade no homem. Então, ou seja, se você for pegar o câncer que então, assim, vamos lá, em números. 1 em cada 10 homens vão ter câncer de próstata. Então, olha a quantidade de gente. Então, se você tem 10 amigos, um vai ter. É estatístico isso, né? Então, a quantidade de número de pessoas com câncer é muito alta. E o câncer de próstata, ele é o segundo de maior mortalidade. Então, ou seja, ele só perde para o câncer de pulmão. Então, é um risco alto você ter câncer de próstata. Por isso que é importante você ter um diagnóstico precoce. Porque para todos os cânceres, quanto mais rápido você diagnostica, maiores são as suas chances de cura. Então,
primeira coisa, faça o teste rápido, não deixe de ir para o médico, não tenha vergonha de ir para o médico. Feito o diagnóstico, então agora você tem as terapias. As terapias hoje são bem interessantes. Você tem muitas terapias para o câncer de próstata. Dentre elas, são hormônios, né? É uma terapia hormonal. Você faz bloqueios hormonais em que você faz com que aquele câncer pare de crescer. Ou seja, em que pesa essa agressividade toda. Você tem meios de tratamento e não são meios tão agressivos assim. Você consegue, por meios medicamentosos, bloqueios hormonais, você controlar aquela situação ali. E aí, se você não consegue, aí você pode ter outras partes, que são meios cirúrgicos, radioterapia, quimioterapia, mas quanto mais cedo você consegue fazer o tratamento, o diagnóstico, mais fácil de tratar, aumenta a chance de cura. E é legal a gente destacar isso também, né, doutor? Porque muitas vezes as pessoas têm até receio, né, de fazer o exame, de descobrir, às vezes se apresenta algum tipo de sintoma e tudo mais, que até com aquilo na cabeça. A gente tem medo, né? Porque aquilo, a gente começa a nem querer pensar, porque se você não Exato. precisa enfrentar, já vou morrer mesmo, então não vai ter aquela ideia. Exato. O câncer tem esse estigma de vai morrer. E não é assim. Hoje tem muitas. Medicina evoluiu demais, tratamentos, então, medicamentos. Você não precisa ter medo. A gente precisa agora, você tem que, não precisa ter medo e não pode ter preconceito. Preconceito para fazer o teste e não ter medo de enfrentar o tratamento, que hoje em dia o tratamento é possível, não é tão agressivo como era antigamente e a chance de cura é muito alta. E muitas vezes a gente se atrela, né, mesmo ao mês, Novembro Azul, só durante o mês de novembro. E não é bem essa concepção. O Novembro Azul é para chamar atenção, mas você faz o exame o ano todo, você pode fazer o exame todo e também conscientizar não só do câncer de próstata. Tá? Sim. Mede a sua pressão, faça a aferição da pressão, faz o teste da glicemia, esse é fácil, você vai na unidade de saúde, sempre tem um teste para ver se você está com diabetes ou não. Faz um teste também porque assim, só tem câncer de próstata quem não morreu infartado antes, né? Então, assim, faça o teste, assim, meça a sua pressão, veja seu colesterol, diminua essa barriga, volte a ter uma atividade física, porque assim, a gente não precisa morrer 7 anos mais cedo que as mulheres, a gente tem ainda... E viver com qualidade, isso que é importante, e viver com qualidade. Meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente na Play, um abraço para você que nos acompanha sempre pelo YouTube. Abraço a todo mundo que está no YouTube, segue o canal, dê o like, estamos aí, vamos fazer mais conteúdo, um grande abraço ao meu irmão Alex, um grande abraço a todos vocês ouvintes. Vamos subir aí o número de inscritos, vamos lá. Um grande abraço a todos, uma boa semana. E tem também o Instagram, né? Não pode Verdade, Instagram. Dr. Igor Pressinotti, estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook, é só procurar no Google que você vai encontrar. Um abraço, doutor. Boa semana. Boa semana.